Bom, pessoal, é um prazer muito grande ter todos vocês aqui. Uma alegria muito grande poder, além de aprender, poder passar para vocês conteúdos tão ricos, né? Que vai agregando a minha fé, vai agregando a tudo aquilo que eu não sabia e que eu tinha como intuição, revelação e confirmação, tudo aquilo que eu vou apresentar hoje para vocês. Essa live ela tem um nome apropriado, chamada Virada da Humanidade, Cronologia Sagrada Completa. Nós vamos fazer ela em partes, né? Essas partes, nós vamos fazer a primeira parte, parar um pouquinho, a gente faz a segunda parte, para mais um pouquinho e faz a terceira parte. Então, se você quiser ter um entendimento completo, absorva, anote, essa live está sendo gravada, nós vamos editá-la e nós vamos disponibilizar no Clube Pós Internacional, tá bom? Para que todos acompanhem e anunciem as verdadeiras novidades de vida através da palavra, não através de notícias fake ou de notícias parciais, tá bom? Então, sem mais delongas, seguimos com a nossa live. A virada da humanidade, a cronologia sagrada, né? A parte completa. A parte 1, ela é dividida das origens bíblicas até a grande recessão, tá? A introdução teológica e esotérica. Então, em Eclesiastes 1, eu sempre vou começar pela palavra, tá? Sempre. Porque nós testificamos aquilo que nós estudamos e vivenciamos e até lemos como notícias, né? Natureza cíclica do templo segundo as Escrituras. Eclesiastes 1, 9, verso 10. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10. Está escrito assim: o que foi, isso é, o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Essa passagem ela é fundamental e ela estabelece o princípio hermético das lições herméticas que nós já falamos no Educar Mentes, em algumas outras lives, e que nós continuaremos propondo conteúdos com esses termos novos para muitos. Então, essa passagem ela é fundamental porque, como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Os eventos da história humana não são lineares, mas cíclicos, repetindo-se em espirais cada vez mais elevado da consciência. Em Eclesiastes 3, né, no 3º capítulo de Eclesiastes, verso 1 e 2, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O tempo ele é sagrado, mas cada evento possui a sua hora marcada no relógio cósmico. Nós estamos vivendo em 2024, 2025. Isso não é um acidente. É um cumprimento de ciclos milenares, tá? O significado esotérico do número 7, ou seja, 2025, não é acidente. E eu vou provar isso para vocês. Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3. Então, se você somar Gênesis 2, verso 2 e 3, dá 7. E está escrito assim: e havendo Deus acabado no 7º dia sua obra, que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou, e toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, o número 7, completude divina, ciclo completo, perfeição espiritual, transição
entre eras. Na Cabala, o 7 corresponde a Sefirá, Netzach, que é vitória e eternidade, governada pelo planeta Vênus, o amor incondicional que vence todas as ilusões. Eu quero fazer um parênteses aqui diante de todo esse roteiro, esse conteúdo. Você consegue perceber que as escrituras bíblicas, agregando ao conceito da Kabbalah, agregando ao conceito do Zohar, agregando aos conteúdos propostos, e tudo aquilo que foi dividido por astrologia, astronomia, e tudo que foi endemonizado por uma sociedade que rouba a veracidade de todos os assuntos que foram estabelecidos como conhecimento sagrado para nossa perfeita e restabelecida evolução, é realmente a sombra que nós precisamos vencer. Então, você vai perceber aqui que várias histórias que nós vamos ler, referenciadas em alguns assuntos diferentes ou em alguns conteúdos de diferentes acessos, Bíblia, Zohar, Kabbalah, leis herméticas, Torá, Talmud e tantas outras, vocês vão perceber que, através da correlação de tudo isso, nós possamos entender exatamente a cronologia daquilo que nós aguardamos. Então, vamos lá. O Apocalipse, ele repete 7 vezes repetidamente o 7. Então, nós temos 7 igrejas no Apocalipse 1:4. Nós temos 7 selos no Apocalipse 5:1. Nós temos 7 trombetas no Apocalipse 8:2. Nós temos 7 taças de ira, Apocalipse 15:7. E nós temos os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 1:4. E Apocalipse nada mais é do que revelação. Então, cada 7 é um ciclo completo. Quando o último selo, a última trombeta, a última taça de selo são reveladas, o véu se rompe e uma nova realidade emerge. Então, nós conseguimos ver que a complexidade da revelação, do conhecimento das igrejas, do selo, da trombeta, da taça da ira, do Espírito de Deus, do que significa cada 7 em cada termo de escritura sagrada, nos dá um conceito de esclarecimento, né? E esse significado de conceito, ele nos enriquece de uma forma muito grande, de forma a percebermos que muito do que está em nós, em conhecimento, foi mais religiosamente implementado ou programado através de um sistema, limitando e fazendo com que, até inconscientemente, nós viéssemos a recusar o conhecimento na sua amplitude e no seu complemento, para que pudesse nos colocar em liberdade física, mental e, acima de tudo, espiritual, a qual é a origem de todas as coisas. Então, nós vamos pegar alguns conceitos e alguns temas sagrados para que a gente possa elucidar essa introdução e mostrar para vocês na palavra, mostrar para vocês em conhecimento, com a realidade que nós estamos vivendo e com o histórico que nós colocamos desde 2019 até agora, que as coisas estão acontecendo e muitos não percebem. Muitas mudanças estão ocorrendo, muitos cumprimentos estão se favorecendo e se cumprindo, mas muitos continuam esperando na mesmice do tamanho de consciência e não conseguem alcançar a grandeza e a complexidade de tudo aquilo que está acontecendo embaixo do nariz de cada um. Tá? Então, você pode observar exatamente o que eu mandei aí, né, nesse segundo slide. Vamos lá. O conceito de Babilônia nas Escrituras, né? A Babilônia histórica. Eu falei aí dos 7 selos para vocês.
falei das 7 igrejas, das 7 trombetas, e onde está escrito cada um. Nós vamos voltar aqui, ó, estamos no primeiro, segundo, terceiro slide, tá? Já no terceiro slide, a gente já começa a enxergar que o 7 é um comprimento de ciclo. E quando a gente enxerga que o 7 é um... Olha só que engraçado. Entrou 77 pessoas. Né? Bem engraçado, né? Cada 7 é um ciclo completo. Quando o último selo da última trombeta, da taça, são reveladas, o véu se rompe. Então agora nós vamos falar o quê? O conceito da Babilônia nas escrituras. Se você não entender essa estrutura, essa raiz e tudo isso, você não vai conseguir entender o que vai vir por fim. Porque o final explica o meio e responde o começo. Então, é uma originalidade divina que tem começo, meio e fim. E qualquer parte que você perder, lamento, mas você ficará sem entender o porquê do projeto, o porquê da redenção e o porquê de tanta coisa que a gente vem anunciando há muito tempo. Então, se você entender a base, a estrutura, o alicerce de tudo isso que está sendo proposto, você vai conseguir entender que quando esses 7, das 7 igrejas, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, dos 7 espíritos se completam, o véu se rompe. Então, a partir daqui, nós fizemos uma introdução e agora nós vamos nos aprofundar o que significa o conceito da Babilônia nas Escrituras. A Babilônia histórica está escrito em Gênesis 11, de 1 a 9, a Torre de Babel. E que se você procurar lá no Educar Mentes, você já vai ver que essa Torre de Babel já existia lá quando as minurotes eram desenvolvidas para as reuniões de elevação da consciência em reunião para que se alcançasse algo divinamente respondido pelas consciências que já eram elevadas. Então vamos lá, continuamos. Vinde, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Lição primeira. A Babilônia representa a arrogância humana, que deseja substituir Deus, e o sistema diz: faremos o nosso próprio caminho ao céu, sem necessidade do divino. O resultado: Deus divide e confunde as línguas e separa os povos. A unidade falsa baseada em ego é dissolvida. Então vocês começam a enxergar que o que permanece tem a mão divina para que se permaneça. Ok? Jeremias 51, 6, 8. Fugir do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo de vingança do Senhor. Ele lhe dará o pago. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Babilônia caiu repentinamente e foi destruída. Pessoal, peço que vocês prestem bastante atenção no que está sendo apresentado. Porque diante de cada lição, de cada anúncio, você vai começar a entender o que nós vamos falar ali na frente. Qual é a lição desse versículo 51, de 6 a 8 de Jeremias? A Babilônia é um sistema de embriaguez espiritual. As nações bebem o seu vinho, ou seja, aceitam seus valores materialistas, sua idolatria de poder e da riqueza. Em Daniel 5, de 25 a 28, está escrito assim: a escrita na parede, né? Esta, pois, é a escritura que me escreveu. Mene, mene, tekel, farsim. Esta é a interpretação das palavras. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel,
pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Qual que é a lição terceira? A lição terceira é a seguinte: todo império baseado em injustiça será pesado e achado em falta. E a queda vem numa noite só, quando menos se espera. Na aplicação moderna de 2024-25, nos tempos que nós estamos vivendo, você vai entender da seguinte forma: Mene, o império do dólar foi contado. Ciclo de 80 anos, de 1944 a 2024 completo. Tekel, sistema financeiro global pesado, 37 trilhões de dívida, 256% do PIB mundial. Pérez, reino dividido, BRICS versus Ocidente. Multipolaridade emerge. Aí vamos falar da Babilônia profética agora. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que estás assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome de Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Qual que é a interpretação esotérica de tudo isso? Prostituta, sistema que vende sua alma, ou seja, a verdade espiritual, por um poder temporal. Assentada sobre muitas águas, controlava os povos, multidões e nações. Apocalipse 17:15. Reis se prostituíram, líderes mundiais corrompidos pelo sistema, vinho da prostituição, ideologias materialistas, consumismos e adoração ao dinheiro. Apocalipse 18:2-3. Caiu Babilônia. A grande se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo. Porque, já eu continuo, Cleide. Porque todas as nações beberam do vinho, da ira da sua prostituição. E os reis se prostituíram. E com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Interpretação financeira moderna. Morada de demônios. Estruturas financeiras corrompidas. Bancos, pirâmides, lavagem de dinheiro. Todas as nações beberam. Dependência global do dólar. Mercadores enriqueceram. Elite financeira global. 1% possui 99%. Abundância das delícias. Consumismo desenfreado. Dívidas sem limites. Em Apocalipse 18, 7 e 8, está escrito assim: quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte o Senhor Deus que a julga. Estou assentada como rainha e não sou viúva. A arrogância dos Estados Unidos em 2024. Não sou a única superpotência. Somos a única superpotência. O dólar é eterno. Ninguém pode nos desafiar. Num dia virão suas pragas. Aí está escrito assim: o colapso será súbito. Não será processo lento de décadas. Será repentino, como foi a antiga Babilônia. Em uma hora, Apocalipse 18, 10, 17 e 19, cita um colapso instantâneo. Agora nós vamos falar outra coisa. Lembrando que tudo isso aqui é alicerce
para entendimento do que nós vamos falar de sistema financeiro e tudo demais que virá, tá bom? Então, por favor, acompanhem ou depois reassistam quando for postado no nosso canal. Então, vamos lá. O mistério dos 144 mil. Apocalipse 7, de 1 a 4. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 14, 1 a 5, fala assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Qual que é a nossa interpretação literal e a nossa interpretação simbólica dos 144 mil? Visão literal, minoritária. Nós não estamos aqui falando de 144 mil judeus literais, 12 mil de cada tribo. Missão específica durante grande tribulação. Proteção divina especial para os selados. Qual é a visão simbólica, majoritária? 12, governo divino. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas da Nova Jerusalém. Vezes 1000, vastidão, multiplicação, completude. 12 vezes 12 vezes 1000, 144 mil. Totalidade dos servos de Deus através dos tempos. Qual que é a interpretação cabalística e esotérica dos 144 mil? 1 mais 4 mais 4 mais 0 mais 0 mais 0 dá 9. O número 9 representa completude do ciclo humano, gestação de 9 meses. Término antes do novo ciclo, 10º novo ciclo. Iniciação final, antes da ascensão. Sabedoria suprema, 9ª, Sefirá, Yesod, fundamento. 144 igual a 12 ao quadrado. Qual é o quadrado de 12? Na geometria sagrada, o quadrado representa a manifestação terrestre. 12 ao quadrado, perfeição divina manifesta na matéria. E o número da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 17, a muralha de 144 côvados. Quem são os 144 mil, segundo as lives do Educar Mentes? Conceito central, os 144 mil, eles não são quantidade, mas qualidade de consciência. Características dos 144 mil. Não se contaminam com mulheres não virgens. Apocalipse 14, 4. Interpretação esotérica. Não se prostituíram com sistemas falsos. Babilônia. Mantiveram pureza espiritual em meio à corrupção mundial. Mulheres, simbolicamente, religiões e sistema corrompido. E não as mulheres do sexo feminino. Não estamos falando da imagem e semelhança do Criador na figura humana mulher, e sim das mulheres representadas pelo sistema, religiões, símbolos e sistemas corrompidos. Então, essa complexidade de entendimento se fez dúbia
ao entendimento humano de uma sociedade, criando narrativas de dispersão e de divisão. Seguem o cordeiro para onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. Apocalipse 14, 4. Obediência total à voz divina interior, ao Cristo interior. Não seguem multidões, mas a verdade. O caminho estreito, Mateus 7, 14. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. Primícias, as primeiras colheitas, representam a vanguarda do despertar. Após eles vem a grande multidão que ninguém pode contar. Apocalipse 7, 9. Na sua boca não se achou engano. Apocalipse 14, verso 5. Falam a verdade, mesmo quando impopular. Agradeço a Deus por isso. Não mentem para agradar sistemas. Integridade absoluta. 5. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, verso 5. Não por serem perfeitos, mas por terem sido purificados. Lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, verso 14. Passaram por tribulações e emergiram transformados. A missão dos 144 mil no contexto dos dias de hoje vem através da ilusão da Matrix, que é o sistema babilônico. Acordam primeiro e ajudam os outros a despertar. Não temem a queda do velho sistema, pois sabem que o novo nascerá. Servem desinteressadamente, sem busca de glória ou riqueza pessoal. Ancoram a nova frequência de consciência no planeta. Conexão com o movimento Educar Mentes. A missão do Educar Mentes é justamente despertar os 144 mil. Não no sentido literal de quantidade, mas no sentido de qualificar consciências para o novo tempo. Cada pessoa que desperta para a verdade e age com serviço, parte dos 144 mil qualidades. Qual que é essa cronologia? Vamos entender essa cronologia original, desde as origens, detalhadamente, até 2008, né? Aqui você já vai começar a entender os fatos que a tua geração vive em memória, vidente dessa data, e não daquilo que você ouviu histórias de contar. Por isso que as histórias que você escuta, você tem que pesquisar. Porque quando você faz uma cronologia detalhada e busca os antecedentes para entender através dos fatos que você vive, você vai ver que há repetição. E as escrituras nos confirmam isso. Então vamos lá. Antecedentes bíblicos e históricos. A queda da Babilônia original, 539 a.C. Em Daniel 5, de 1 a 4, está escrito assim: o banquete de Belsazar. O rei Belsazar, ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem, porque por eles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém. Eles beberam por eles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No paralelo com 2024, o banquete, a elite financeira celebrando a riqueza em Davos, G7 e reuniões do FED, ou do FID, cada um lê de uma forma e pronuncia de outra.
Os utensílios sagrados profanados, símbolos espirituais usados para ganância, cruzes de ouro, templos luxuosos, adoração a deuses falsos, materialismo, consumismo, adoração ao dinheiro. Em Daniel 5, versos 5 e 6, estava escrito assim: a mão que escreve, na mesma hora, apareceram uns dedos de mãos de homem e escreviam de fronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parede da mão que estava escrevendo. Então mudou-se o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Qual que é o simbolismo profundo disso? A mão invisível é a justiça divina, que age além do visível. Escreve de frente ao castiçal. À luz da verdade, tudo será revelado. O rei aterrorizado, consciência culpada, reconhece o julgamento iminente. O negócio vai esquentar, pessoal. Prestem bem atenção. Daniel 5, 25 e 28, a sentença. Mene, mene, tekel, farsim. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino. Em Daniel 5, 30, 31, está escrito a respeito da queda. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino. Vamos pegar lições dessas escrituras para 2024 e 2025. A queda da Babilônia foi numa noite só. Aconteceu durante uma noite de grande celebração, momento de maior confiança. Foi completamente inesperada pelos babilônios. E o julgamento divino não pôde ser evitado. Como Babilônia caiu? Tecnicamente. Heródoto, historiador grego, registra: Ciro da Pérsia desviou o rio Eufrates, que passava por Babilônia, fazendo um canal. Com o rio baixo, suas tropas entraram pela comporta do rio, embaixo dos muros impenetráveis de Babilônia. E aí vem o cumprimento da profecia que estava em Isaías 44, 27, 28, escrito 150 anos antes. Que digo, a profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. E digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Segura nas cadeiras, pessoal. Em Isaías 45, 1, está escrito assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações ante a sua face. Depois continua lendo o que está escrito em Isaías, até o versículo 4, 45, anota o que eu estou falando. Depois em Jeremias, portanto, assim diz o Senhor, eis que plantei a tua causa, e te envigarei da vingança que te fizeram a ti, e secarei o seu mar, e farei com que esgote o seu manancial. Vários profetizaram a mesma verdade. Como que nós podemos aplicar isso à modernidade que vivemos hoje? O rio que sustenta a Babilônia moderna, fluxo de dólares. Quando esse rio secar, a desdolarização, muros vão cair. BRICS está literalmente desviando o rio, criando canais alternativos, sistema financeiro descentralizando. Isso foi falado nos nossos estudos. Entrada será por baixo, colapso da fundação, não um ataque frontal. 70 anos de cativeiro babilônico. Vamos lá, pessoal. Jeremias 25, 11 e 12, está escrito assim: e toda esta terra virá a ser um deserto,
e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando segundo a sua iniquidade. Ciclo de 70 anos, como nós falamos no início, que quando se completa o 7, completa o ciclo. Então, 70 anos foi o período de provação completo. Israel ficou cativo exatamente 70 anos, de 606 a 536 a.C. Após 70 anos, houve o retorno e a reconstrução. Vamos lá. Aplicação do dólar. Sistema Bretton Woods, de 1944, estabelecimento do dólar como moeda global. Nixon abandona o ouro, de 1971, 27 anos depois. Em 2024, completa 80 anos desde Bretton Woods. Em 2025, a presidência do BRICS do Brasil inicia o fim da hegemonia. O padrão bíblico dos 70 anciãos de Israel, Êxodo 24 primeiro, 70 semanas de Daniel, 490 anos, 70 anos da vida humana, Salmo 90, 10, Jesus enviou 70 discípulos, Lucas 10, primeiro. Agora nós vamos entrar em Daniel, a estátua dos impérios. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Interpretação histórica. O ouro é a Babilônia de Nabucodonosor. A prata, o Medo e a Pérsia, de Ciro e Dário. O bronze, a Grécia, de Alexandre o Grande. O ferro, de Roma. E o ferro e o barro, dos impérios divididos, da Europa e do Ocidente moderno. Agora segurem. Daniel 2, 34 e 35. Estavas vendo isto? Quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do restão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então vamos lá. Pedra cortada sem auxílio de mão. Reino de Deus, não feito por mãos humanas. Aplicação escatológica, moderna. Pés de ferro e barro. União frágil entre nações. NATO, G7, União Europeia. Ferro, força militar. Barro, democracias frágeis, dívidas insustentáveis. Não se mistura, tensões internas constantes. Pedras que ferem os pés. Não ataca a cabeça da elite, mas ataca a base. Base do sistema, dinheiro, dólar, BRICS, ataca os pés, que é o sistema financeiro. Quando os pés caem, toda a estátua desmorona. Nos dias desses reis, que é o agora, a era dos impérios divididos. Em 1944, Bretton Woods, houve o nascimento da Babilônia moderna. No nosso contexto histórico, em julho de 1944, local Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos, participantes, 44 nações aliadas. Contexto,
Segunda Guerra Mundial, que ainda estava em curso. Objetivo declarado: estabilizar a economia mundial pós-guerra. O acordo, quais foram as decisões principais? Dólar como moeda de reserva mundial. Segundo, dólar atrelado ao ouro, a 35 dólares a onça. Para quem não sabe, uma onça são 31,4 gramas. Outras moedas atreladas ao dólar. Criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, e criação do Banco Mundial. E análise espiritual, por que 1944 é o nascimento da Babilônia? Apocalipse 13, 16, 17 fala assim, e fala que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou um número do seu nome. O sistema Bretton Woods criou exatamente isso, que a todos significa todas as nações forçadas a usar o dólar. Segundo, não possa comprar ou vender, comércio internacional apenas pelo dólar. Sinal, sistema monetário controlado centralmente. Em Ezequiel 7, 19, está escrito assim, a sua prata lançá-la-ão pelas ruas, e o seu ouro será como coisa imunda. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso foi o tropeço da sua iniquidade. Bretton Woods transformou o dinheiro de meio de troca para ídolo. Ouro, que Deus criou, foi aprisionado no Fort Knox. Papel feito por homens virou um deus. Sistema Bretton Woods criou exatamente isso, né? E a todos, como está escrito, né, em Apocalipse, todas as nações forçadas a usar o dólar. Não possa comprar e vender. O comércio internacional é apenas pelo sistema de dólar. E o sinal é o único sistema monetário controlado centralmente. Em Ezequiel 7, 9, tá? A sua prata lançá-la-ão pelas ruas, e o seu ouro será como coisa imunda. Nem a prata nem o ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso foi o tropeço da sua iniquidade. Bretton Woods transformou dinheiro em meio de troca para ídolo. Ouro que Deus criou foi aprisionado no Fort Knox. Essa parte eu já falei, como papel feito por homens que virou Deus. O relógio profético dos 80 anos. Por que 80 anos é significativo? Em Salmo 90, verso 10, está escrito assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 anos. E a maior parte deles é canseira e enfado, porque passa rapidamente e nós voamos. Então está escrito uma média, 70 anos é uma vida média. 80 anos, em havendo vigor, um limite máximo. O sistema do dólar teve vigor extra, mas 80 anos é o limite divino. Então, 1944 mais 80 dá 2024, que é o ano do limite profético. Em conexão com Babilônia, Babilônia reinou 70 anos sobre Israel. O sistema dólar durará aproximadamente 80 anos, de 1944 a 2024, 25. Após isso, entende-se que é a libertação. Em 1971, o Nixon Shock, que é a apostasia do ouro, tinha um evento,
Em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon anunciou pela TV: suspendo temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro. Temporariamente. 53 anos depois, jamais foi restaurado. O que realmente aconteceu? Antes de 1971, cada dólar direito a 1/35 de onça de ouro, o dólar tinha lastro real. Países podiam trocar dólares por ouro. Depois de 1971, a promessa do governo, dólar é igual à promessa do governo. Nenhum lastro físico, moeda fiat, seja feito dinheiro por decreto. Em Provérbios 11, verso 1, agora é uma justiça que não é nossa. Ela está muito acima do nosso entendimento. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Em Provérbios 20, 23, fala assim: pesos diferentes são abominação ao Senhor, e balanças enganosas não são boas. Ao remover o lastro ouro, Nixon criou uma balança enganosa. Dinheiro sujo, cujo valor muda conforme a conveniência do governo. Na análise cabalística, 1971 em numerologia é 1 mais 9 mais 7 mais 1 igual a 18. 1 mais 8, 9. O número 9 é o fim ciclo. Dissolução e preparação para o novo início. Em Isaías 1, 22 está escrito assim: a tua prata se tornou escórias e o teu vinho se misturou com água. Essa profecia descreve exatamente o que aconteceu em 1971. A prata virou dinheiro real, tornou-se escória sem valor. E o vinho, riqueza verdadeira, misturado com água, diluído e adulterado. Por que Nixon fez isso? O motivo oficial para proteger reservas de ouro dos Estados Unidos. Mas qual era o motivo real? Os Estados Unidos estavam gastando mais do que eles tinham. Guerra do Vietnã, bilhões de dólares. Programas sociais, bilhões de dólares. Déficit crescendo. A França, no de Gaulle, outros países começaram a trocar dólares por ouro. Se continuasse, o Fort Knox esvaziaria. Qual era a solução? Quebrar a promessa, fechar a janela do ouro. Em Mateus 6, 24, está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em 1971, os Estados Unidos escolheram Mamon, dinheiro e poder, sobre honestidade e justiça. Quais são as consequências espirituais? Em Jeremias 6,13 está escrito assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Após 1971, inflação explode, os preços aumentam. Dívida se torna normal, antes era uma vergonha. Especulação substitui produção, ganância vira virtude. Greed and Good, Wall Street, 1987. Ganância vira virtude. Em Abacuque 2, versos 6 e 7, ama Abacuque. Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que acumula sobre si a dívida após dívida. Não se levantarão de repente os que te morderão, e não despertarão os que te oprimirão, e não serás tu despojo deles. Esse versículo descreve exatamente o sistema após 1971. Multiplica o que não é seu, impressão de dinheiro sem lastro. Dívida após dívida, sistema baseado em endividamento crescente. Até quando?
Esse versículo descreve exatamente o sistema após 1971. Multiplica o que não é seu. Impressão de dinheiro sem lastro. Dívida após dívida. Sistema baseado em endividamento crescente. Até quando? A pergunta que fazemos em 2024, 2025. Não se levantarão de repente. BRICS em 2024, 2025. Agora vamos pegar uma outra parte da história para agregar no nosso contexto. 1981 a 1989 era a era de Ronald Reagan, né? A financeirização. Ronald Reagan e o neoliberalismo, né? Em 81, ele assume a presidência dos Estados Unidos. Filosofia. Trickle-down economics, ou seja, economia que escorre para baixo. Desregulamentação financeira, cortes de impostos para ricos, já ouviu essa história aí? Privatizações massivas, governo pequeno, mercado livre. Desregulamentação bancária, antes da lei Glass-Steagall, em 1933, separava bancos comerciais, que eram o depósito do povo, e bancos de investimento, que eram a especulação. Nos anos 80, a erosão gradual das proteções. Vamos pular. Em 1999, houve a revogação completa sobre o governo de Clinton. Resultado: bancos grandes demais para falir, misturando dinheiro de aposentadorias com os cassinos de Wall Street. Em Provérbios 22, 7, está escrito assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. A era Reagan acelerou a concentração de riqueza. Em 1980, 1% mais rico tinha 10% da riqueza. Em 2020, 1% do mais rico tem 40% da riqueza. Análise espiritual da década de 80. Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai os tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Na década de 80, houve a década do UP, Young Urban Professional, ou seja, culto ao dinheiro, Greed It's God, filme de Wall Street, cultura do eu primeiro e do materialismo extremo. Em Amós está escrito assim: ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os humildes da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato. Na década de 80 começou a comercialização de tudo. Educação virou negócio, saúde virou commodity, até água começou a ser privatizada. De 2000 a 2001, a bolha do .com, e 11 de setembro. Bolhas dos .com, 2000. De 1995 a 2000, a internet igual a nova economia. Empresas sem lucros, valendo bilhões. Dessa vez é diferente. Nasdaq sobe 400%. Em março, 2000 em março, a bolha estoura. Nasdaq perde 78%, o pico até vale. Trilhões evaporados do mercado. Recessão em 2001. O que significa isso na palavra? Em Eclesiastes 5:10 está escrito assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade.
Em 11 de setembro de 2001, o evento Ataques Terroristas, WTC, Pentágono, resposta econômica. Fed reduz juros para 1%. Impressão massiva de dinheiro. Era a era do dinheiro fácil. Qual a consequência intencional? Juros ultra baixos. Pessoas pegam empréstimos baratos e nasce uma bolha imobiliária. Provérbios 6, 1 a 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, livra-te. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Mas, em vez de evitar dívidas, nos anos 2000, houve uma explosão de endividamento. Hipotecas subprime. Pessoas sem renda comprando casas. Ninjas Loans, no income, no job, no assets. Em 2008, grande recessão, a primeira queda. Setembro de 2008, colapso do Lehman Brothers. Nome interessante, né? Lehman Brothers. Depois nós vamos falar dos Lehman. 15 de setembro de 2008, Lehman Brothers, 158 anos de história, declara falência. Quem que era o dono das lojas americanas? Depois a gente fala disso, né? Só um comentário, viu, pessoal? Para quem tem a memória fresca aí, a gente ajuda. 639 bilhões em ativos. Maior falência da história americana. Efeito dominó global. Até o sobrenome é igual, hein? A história se repete mesmo. Dias que seguiram. 16/9. AIG resgatado. 85 bilhões. 17/9. Reserve Primary Fund, né? Quebra o dólar. Primeiro fundo monetário a perder valor. 18/9. Lehman, dos Estados Unidos. Reunião emergencial com Bush e Paulson. Pedem 700 bilhões de dólares. 29/9. Dow Jones cai 777 pontos. Maior queda de pontos da história. Só que em Isaías já estava escrito isso. Profecia do colapso global. Isaías 24, 1, 3 está escrito assim. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transforma a sua superfície e dispersa os seus moradores. A terra será todo esvaziado e totalmente saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Pessoal, por favor, presta atenção nessa live. Por favor. 2008 foi um aviso. Não foi um colapso final. Foi uma das maiores provas espirituais da minha vida. Não foi um colapso final. Foi pré-visualização do que vem. Deus mostrando o seu sistema é frágil. Do dia para a noite eu não tinha nada. Eu trabalhava só com dinheiro, com crédito imobiliário. Isaías 24, 5, 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela são desolados. Quebram a aliança eterna, princípio divino de justiça. Não roubarás, fraudes hipotecárias. Não cobiçará, ganância desenfreada. Não mentirás, títulos podres vendidos como AAA. Isaías 24, 16 a 20. Horror sobre horror, e cova sobre cova, e laço sobre laço. As comportas do alto se abrem, e os fundamentos da terra se abalam. A terra será de todo quebrantada,
ela será de todos desfeita, e será de toda abalada. A terra cambaleará como ébrio, e será movida e removida como choupana de noite. Cambaleará como ébrio. Perfeita descrição de 2008. Mercados bêbados de volatilidade. Ninguém sabia o que fazer. Sistema bancário quase caiu completamente. Os mais antigos aí sabem disso. O resgate, adiando o inevitável. Resposta dos governos. 29 trilhões injetados globalmente. FID, PCE, etc. Quantitative easing, impressão de dinheiro. Bancos, grandes demais para falir, foram salvos. Contribuintes pagaram a conta. Em Mateus 21, 12, 13 está escrito assim. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes como convertido em covios de ladrões. Jesus expulsou cambistas porque profanavam o sagrado. 2008 revelou que o sistema financeiro global é um covil de ladrões. Fraude sistêmica, enriquecimento ilícito, exploração dos pobres. Porém, os ladrões não foram expulsos, foram recompensados. Em Mateus 23, 32, 33, está escrito assim. Enchei vós, pois a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ao salvar os bancos, sem punir os criminosos, o mundo encheu a medida. 2008 foi a última chance de se arrepender. Não arrependeram. Portanto, o que vem, depois de 2024 e 2025, será sem misericórdia. Lições espirituais de 2008. O sistema é fraude. Descobrimos que AAA significava absolutamente adulterado, amigo. Socialismo para ricos, capitalismo para os pobres e os bancos salvos. Famílias despejadas. 10 milhões perderam suas casas. O templo precisa cair. Reformas não funcionam. Sistema corrupto deve ser substituído, não consertado. Ouro é real, papel é ilusão. Após 2008, o preço do ouro disparou de $800 para 1.900 a onça em 3 anos. O colapso final virá quando menos esperar. 2008 pegou especialistas completamente de surpresa. Próximo será ainda mais surpresa. Por isso vem. Conclusão da primeira parte. O que nós aprendemos de Gênesis a 2008? Babilônia é padrão, não é apenas lugar. Qualquer sistema baseado em orgulho e ganância é igual a Babilônia. Sempre cai numa só noite. Ciclos proféticos são reais. 70, 80 anos, ciclos completos. 1944 a 2024, cumprimento preciso. Dinheiro sem lastro é abominação. Provérbios condena pesos falsos. 1971 criou o peso máximo falso. 2008 foi aviso, não atendido. Deus sempre avisa antes de julgar. Ignoraram o aviso, continuaram a piorar. 144 mil é igual a qualidade e não a quantidade. Chamados para serem luz na escuridão, preparados para a turbulência que vem.